Bom, pessoal, como eu falei no vídeo 1, nós falaremos sobre equação química. Só que para a gente entender o que é equação química, é necessário que a gente perceba que a ciência ela utiliza símbolos para indicar átomos de diferentes elementos químicos, considerando que as reações químicas ocorrem entre átomos e moléculas. Mas a minha pergunta é: como é feita a representação dessas reações? Né? Então, essa representação vai ser feita através das representações químicas, né? Por meio de quê? Né? Como é que nós vamos conseguir identificar essas representações químicas? Através da linguagem científica. Né? Essa linguagem científica é que faz a ligação entre o que podemos perceber e as partículas que são invisíveis a olho nu. Então vocês vão ver um átomo, mas você não vai saber, você não vai conseguir enxergar esse átomo no formato de um gás. Certo? Então, a partir daqui, desse ponto, das representações químicas e de sua linguagem científica, é que nós vamos perceber o que são substâncias simples e o que são substâncias compostas. Quando eu falo de substâncias simples, eu falo de substâncias que possuem apenas um elemento químico. Ó, eu tenho hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e oxigênio de novo. O que faz essa substância simples ser um gás vai ser a quantidade de átomos envolvidos aqui nessa substância. Então, esse númerozinho embaixo significa quantos átomos eu vou ter de hidrogênio, quantos átomos eu vou ter de oxigênio, quantos de nitrogênio e quantos de oxigênio de novo. Então, quem vai, a partir dessa quantidade de átomos aqui, é que um oxigênio pode originar um gás completamente diferente, certo? Aqui eu tenho hidrogênio, esse 2 significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Então, já que eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu vou ter o gás hidrogênio. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Aqui eu vou ter o gás oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Eu vou ter o gás de nitrogênio. Aqui eu já tenho diferente. Aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio. Aqui eu já vou ter o gás ozônio. Certo? Então, o que são substâncias simples? São aquelas substâncias que possuem apenas um elemento químico, ok? Mas quando eu falo de substância composta, eu falo de 2 ou mais elementos químicos para indicar uma molécula. Aqui eu tenho H2O. Todo mundo sabe que esse H2O é a molécula da água. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e apenas um átomo de oxigênio. Mas, professora, como é que eu sei que eu só tenho um átomo de oxigênio? Por que não aparece o número 1? Porque o índice 1, né? Esses números abaixo são chamados de índice. Ele não é necessário aparecer. Certo? Então, aqui, esse oxigênio aqui, sem número nenhum, indica o que você está vendo. Você está vendo que tem apenas um átomo de oxigênio, certo? A letra O, o símbolo O, para indicar o oxigênio. Então, aqui eu tenho a água. Aqui eu já tenho o CH4. O CH4 é chamado, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então, aqui significa que eu tenho o metano. Aqui eu já tenho NH3, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Então, aqui significa que eu tenho a amônia. Aqui eu tenho um átomo de sódio e um átomo de cloro. Significa que eu tenho cloreto de sódio. Gente, quando eu tenho um elemento químico só com 2 letras, uma maiúscula e uma minúscula, aqui indica apenas um elemento químico, porque na tabela periódica nós temos várias letras do nosso alfabeto e quando nós temos uma letra igual a outra, eu não poderia colocar aqui um N como sódio. Então eu coloquei o quê? Eu não, viu, gente? Os pesquisadores, os estudiosos da química, colocou o quê? O Na para se transformar no sódio. O Cl para ser o cloro, porque carbono também é com C e cloro também é com C. Então, carbono ficou C e o cloro ficou Cl. Sempre uma letra maiúscula em uma minúscula significa que eu tenho um elemento químico só. Então, o que são substâncias compostas? São aquelas moléculas formadas de mais de um elemento químico. Eles estão juntos para formar uma molécula diferente, certo? Aí, agora eu preciso que vocês prestem bastante atenção.
Agora eu tenho o que é uma equação química. Gente, uma equação química, ela é formada de diferentes elementos químicos juntos entre si, certo? Só que uma equação química, ela vai ser dividida em reagentes e produto. Quando eu falo de reagente, são a quantidade de elementos que foram utilizados para dar origem a uma substância. O reagente é como se fosse uma mãe que fosse parir um filho. A mãe é a reagente e o que ela vai parir, que é o filho dela, vai ser o produto, que vai ser o resultado da sua reação. Então, quando eu falo de reação química, são quantidade de elementos químicos que se juntam, que se rearranjam para poder gerar um novo elemento químico, ou uma nova equação química, uma nova molécula, certo? Mas eu sei que vocês estão vendo assim, nossa, professora, que enorme essa equação química. Mas eu quero que vocês entendam. Gente, quando eu falo, eu quero que vocês entendam cada partezinha que eu coloquei em amarelo, certo? Primeiro, quem são os elementos químicos da minha reação, dos reagentes? Eu tenho, a mesma quantidade que eu tiver de elemento químico no reagente, eu também tenho que ter nos produtos. Então, se eu tenho hidrogênio no reagente, eu também tenho que ter hidrogênio no produto. Se eu tenho cloro no reagente, eu também tenho que ter cloro no produto. Se eu tenho magnésio no reagente, eu também tenho que ter magnésio no produto, certo? Primeiro, o que é que você tem que entender? Reagente é como se fosse o primeiro termo da equação, separado por quem? Por essa seta. Essa seta aqui é que delimita. Então, até a seta eu tenho reagentes, depois da seta eu já tenho um resultado, já tenho o meu produto, certo? Então, reagente é o primeiro termo antes da seta e os produtos estão no segundo termo depois da seta. Ok? Então, de 2 até aqui eu tenho os reagentes. De hidrogênio até cloro, aqui eu também vou ter os produtos, certo? Então, reagente é o primeiro termo e os produtos o segundo termo. O que significa essa seta? Significa o sentido da reação. Significa dizer que os produtos vão ser gerados a partir do reagente, certo? Significa que essa reação só vai acontecer através dos reagentes que estiverem nessa composição, ok? Quais são agora os números dentro, as letrinhas, né, as siglazinhas dentro dos parênteses? Eu tenho AQ, S, G e AQ de novo. Esse AQ significa que os elementos químicos próximo do AQ significam a solução aquosa. Significa que esses elementos químicos aqui foram dissolvidos no meio líquido, certo? Esse S aqui significa que o magnésio está em estado sólido. Esse G aqui significa que o hidrogênio está no seu estado gasoso, então ele é um gás. E esse AQ aqui novamente significa que o magnésio e o cloro foram dissolvidos em uma solução aquosa, em água, em um meio líquido, certo? Qualquer meio líquido. Aí agora venho. O que é esse número 2? Aqui eu já coloquei a seta para ficar mais rápido. Esse número 2 é chamado de coeficiente estequiométrico. É através do coeficiente estequiométrico que eu consigo fazer o balanceamento da minha equação. É ele que me diz se todos os elementos químicos dos reagentes estão com a mesma quantidade dos produtos. Certo? Então, se eu perguntar para que serve o coeficiente estequiométrico, serve para balancear a equação química. O que é o índice? O índice é a quantidade de átomos envolvidos nesse processo. Então, eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui? 2. Quantos átomos de magnésio? Se eu não tenho número nenhum embaixo, imediatamente, lembra que eu falei lá na primeira folhinha? Imediatamente eu tenho o número 1. Então, aqui eu tenho um átomo de magnésio e aqui eu tenho um átomo de cloro. Aí, aqui nos reagentes, eu tenho quantos átomos de magnésio, Mg? 1. Quantos de cloro? 1.
E quanto de hidrogênio? 1, certo? Esse 2, coeficiente estequiométrico, é para balancear. No momento que eu tiver sempre o coeficiente estequiométrico, vai ficar sempre, ó, no primeiro termo, né, dos reagentes, e também no primeiro aqui, no segundo termo, na frente do produto, certo? Vocês vão saber lá na frente como é que eu vou utilizar ele para poder balancear as equações químicas. Ok? Qualquer dúvida me pergunta na discussão, mas vocês também podem voltar o vídeo, né? Tem essa opção, voltar o vídeo, para vocês poderem também entender, ok? Agora eu quero que vocês assistam o vídeo 2, certo? Vai falar um pouquinho sobre conservação de massa, que está na página 48 e 49 do livro. Daqui a pouco eu volto.